Prezado aluno do SEI Angra dos Reis, a nossa aula de hoje é para dar continuidade ao estudo dos conteúdos de arte do fascículo 2 da unidade 5 sobre Roma, da beleza ao domínio da utilidade. Nós já estudamos sobre a escultura e as influências etruscas e gregas, e agora vamos estudar sobre a arquitetura, a partir da página 25, e as influências etruscas com a introdução do arco e do teto curvado, que é a abóbada, e dos romanos, com a introdução das colunas dórica, jônica e coríntia, e do frontal. Vamos ver essa combinação dessas influências no Coliseu, que é um dos maiores exemplos da arquitetura romana. O Coliseu é também chamado de Anfiteatro Flaviano. Ele foi construído no governo do imperador Vespasiano em 72 depois de Cristo. O imperador Tito deu continuidade e o imperador Domiciano o concluiu em 80 depois de Cristo. O Coliseu ele tem a capacidade de abrigar mais de 50 mil pessoas na época. Ele tem 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 48 metros de altura. Os 3 andares têm a predominância dos arcos e das colunas em estilo dórico, jônico e coríntio. O objetivo do Coliseu era para divertir o povo com batalhas marítimas, batalhas militares, né? A arena às vezes era inundada para encenar essas batalhas marítimas, e também tinha as lutas dos gladiadores com sacrifício de escravos e dos cristãos. Outro exemplo da arquitetura romana é o Panteão. Panteão quer dizer casa dos deuses, de todos os deuses. Pan, todos, e teão, deus, que vem do grego theos. Enfim, então este monumento arquitetônico foi dedicado a todos os deuses, por encomenda do arquiteto cônsul militar Marco Agripa. O Panteão foi reconstruído em 126 no governo de Adriano. Aí está o interior do Panteão, mostrando a abóbada, que tem a altura de 43 metros e o diâmetro de 43 metros. Em 609, na Idade Média, o imperador bizantino Focas doou ao Papa Bonifácio o Panteão, que foi transformado numa igreja cristã com o nome de Santa Maria e os Mártires. Então, no Renascimento, o Panteão passou a ser o túmulo, e inclusive quem está enterrado no Panteão é o pintor Rafael. O Panteão tem um pórtico de 8 colunas coríntias que foram esculpidas no Egito em granito e transportadas em barcaças até o porto na Itália, e depois navegavam no rio Tibre até Roma. Essas colunas têm 11 metros de comprimento. Então, o Panteão é um exemplo da grandiosidade da arquitetura romana. Outra curiosidade sobre o Panteão é que ele foi reconstruído em 126 no governo de Adriano, e seguiu o projeto original, e ele foi executado pelo mesmo arquiteto da coluna de Trajano, que foi Apolodoro de Damasco. Outro grande exemplo da arquitetura romana são os aquedutos. Vamos conhecer um pouco essa arquitetura. Os aquedutos tinham a função de levar água para a cidade de Roma, para abastecer as fontes públicas e as termas. São 47 quilômetros de extensão destas colunas e 416 quilômetros
é o total dos aquedutos, que são 11, durante os 500 anos de domínio de Roma. Nós temos um exemplo de um aqueduto na cidade do Rio de Janeiro, que vamos conhecer daqui a pouco. Aí o aqueduto, mais conhecido como os Arcos da Lapa. Esse monumento arquitetônico foi finalizado em 1723, no governo colonial português, na cidade do Rio de Janeiro, para levar a água do rio Carioca até o Largo da Carioca, que é o Largo de Santo Antônio, do convento de Santo Antônio. Uma curiosidade sobre a cidade de Roma é que em 64 d.C., a cidade ardeu em chamas durante 9 dias, no governo de Nero. E depois que a cidade foi parcialmente destruída, ela foi reconstruída com novos projetos de ruas largas e prédios mais seguros, principalmente utilizando-se o mármore. A cidade então ficou conhecida como a Cidade do Mármore. Esse projeto foi comandado pelo Marco Agripa, o mesmo que encomendou o Panteão, e a cidade ficou mais segura e se tornou então a Cidade do Mármore. Vamos agora conhecer um outro exemplo da arquitetura romana, que são os Arcos do Triunfo. Este é o Arco de Constantino, que foi encomendado pelo Senado romano para comemorar a vitória na Batalha da Ponte Milvia em 312. Esse Arco do Triunfo foi concluído em 315 d.C. e ele mede 21 metros de altura, 25 metros de largura e 7 metros de profundidade. Esse foi o último arco a ser construído em Roma, no Fórum Romano, perto do Monte Palatino. A partir de agora, aluno do SEJA, você precisa ver na arquitetura do Rio de Janeiro, e quando você estiver assistindo um filme, ou na cidade de Washington, que foi toda construída, inspirada na construção greco-romana. Então, até hoje, essa arquitetura, ela influencia as nossas cidades. O Rio de Janeiro tem outros exemplos além dos Arcos da Lapa. Um outro significado que devemos construir aqui é sobre a diferença entre teatro e anfiteatro. O teatro tem a plateia em frente ao palco, e o anfiteatro ele tem uma plateia que circunda o palco. Como exemplo, os estádios de futebol, onde o evento, o espetáculo é feito no centro e a plateia circunda este palco. Então, espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre a cultura e a arte romanas, e pode fazer a atividade 3, que é muito simples, que tem a reprodução do Coliseu. Pergunta como é o nome do Coliseu. Agora você também já sabe que o Coliseu é também chamado de Anfiteatro Flaviano, e o que era realizado nele na época dos romanos. Eram os espetáculos de gladiadores, das batalhas militares, também as batalhas marítimas, né? E o sacrifício dos escravos e dos cristãos. Então, nós encerramos por aqui a nossa aula sobre arquitetura romana. Um grande abraço e tudo de bom.